Recentemente, mostramos como a situação econômica da Rússia estava se tornando cada vez mais complicada, já que a guerra prolongada com a Ucrânia já estava deixando os cofres do governo cada vez mais carentes de recursos. A Rússia enfrenta o risco de uma crise bancária, pois o aumento das taxas de juros levou a um aumento na inadimplência de empréstimos, já que as taxas de juros do Banco Central Russo atingiram níveis acima de 20%, levando a inadimplências de cartões de crédito em alguns bancos, em alguns casos, superiores a 30%. Essa situação levou o próprio governo a reconhecer que a probabilidade de uma recessão está aumentando, e as expectativas de crescimento econômico foram reduzidas para menos de 1% para este ano. Além dos enormes gastos militares de 149 bilhões de dólares, que correspondem a 7,1% do PIB da Rússia e 19% de todos os gastos do governo. A situação provavelmente se tornará mais complicada, pois parece que Trump perdeu a paciência e não está mais tentando defender a posição de Putin, como fez há apenas alguns meses. Não podemos esquecer que, para escapar das sanções comerciais, a Rússia conseguiu continuar exportando enormes volumes de petróleo, principalmente por meio de uma frota de petroleiros fantasmas que transportam petróleo bruto para a Índia e a China. Mas os Estados Unidos e Trump agora estão cientes de como as sanções estão sendo contornadas e decidiram tomar medidas. A mais importante é a ameaça de tarifas adicionais de 25% sobre a Índia, como um dos principais compradores de petróleo russo. Essa decisão levaria à imposição de tarifas à Índia, totalizando 50%, tornando-a um dos países, juntamente com o Brasil, com as tarifas mais altas atualmente. De acordo com o governo americano, a Índia não apenas compra grandes quantidades de petróleo russo, mas também revende grandes quantidades, independentemente de esses recursos estarem sendo usados para financiar uma guerra cruel. Há também relatos de que a situação pode ser semelhante com a China, e as negociações comerciais incluem impedir que o gigante asiático continue a se abastecer com petróleo russo. O grande problema é que a Rússia exporta aproximadamente 7 milhões de barris de petróleo bruto e produtos refinados, representando quase 5% do consumo global. Esses volumes são muito grandes e não podem ser facilmente repostos. Relatórios recentes mostram como Trump já está irritado com a recusa de Putin em interromper os combates, razão pela qual decidiu emitir um ultimato que expira nos próximos dias. Há até especulações de que Trump poderia decidir impor tarifas adicionais de 100% aos países que decidirem comprar petróleo da Rússia. Em declarações recentes à CNBC, Trump afirmou que Putin poderia parar de matar pessoas se os preços do petróleo caíssem mais $10 por barril, pois, em sua opinião, a economia russa está em péssimo estado. Essas declarações podem estar em linha com a recente decisão da OPEP de aumentar a produção de petróleo, já que os 8 ministros de energia do cartel decidiram aumentar a produção em 547 mil barris por dia a partir de setembro. Essa decisão, que pode ser decorrente de negociações internas entre os sauditas e Trump, levou a uma queda acentuada no preço do petróleo Brent nos últimos dias, elevando o barril de referência de $72 para níveis abaixo de $66 por barril. Essa redução nos preços do petróleo pode colocar as finanças já apertadas do governo russo em ainda mais dificuldades, visto que o governo já teve que aumentar sua projeção de déficit de 0,5% do PIB no início do ano para os 2,2% recentemente projetados. Além disso, não se deve esquecer que, no ano passado, quase 30% da receita do governo veio do setor petrolífero, portanto, uma redução nos preços do petróleo poderia afetar significativamente a arrecadação tributária. Ademais, o governo Putin projetou um preço do petróleo próximo a $70 por barril no início do ano, e uma queda nos preços poderia levar a problemas orçamentários e de gastos de guerra. Para tentar evitar uma recessão, o Banco Central Russo cortou recentemente as taxas de juros em 2 pontos percentuais, de 20% para 18%. Essa medida foi tomada porque a inflação na Rússia está caindo de forma constante e tem caído abaixo de 10% para 9,2% ao ano. No entanto, alguns analistas acreditam que não é necessário descartar a possibilidade de que a inflação não tenha realmente diminuído, mas sim que o Banco Central Russo esteja perdendo sua independência, e os cortes nas taxas se devem mais à pressão política. De fato, números não oficiais mostram que a inflação para trabalhadores de baixa renda em áreas como serviços públicos e alimentos ultrapassou 20%.
Estima-se até que as batatas tenham aumentado 90%, as cebolas 50% e a manteiga 36%, tornando cada vez mais difícil sobreviver na Rússia. Outro grande problema enfrentado pelas finanças russas são os altos gastos exigidos pela guerra, com o salário médio de um soldado sendo de cerca de $1.000 por mês, quase 4 vezes mais do que a média da população. Mas justamente esses custos e a necessidade de mais tanques e aeronaves levariam o orçamento de defesa a ser projetado em $170 bilhões até 2025, mais de 20% a mais do que no ano anterior. Isso é agravado pelos preços significativamente mais baixos do petróleo e pela possibilidade de receitas menores se as sanções anunciadas por Trump forem finalmente implementadas. Mas a Rússia também enfrenta um grande problema e está ficando sem trabalhadores devido ao aumento de baixas na Ucrânia, ao aumento das aposentadorias, à queda da taxa de natalidade e ao êxodo de milhares de jovens devido à guerra. Estima-se que a manutenção da indústria russa, incluindo a militar, exige aproximadamente 2 milhões de trabalhadores anualmente nos próximos 5 anos. Por enquanto, Putin concordou em receber o emissário da Casa Branca, Steve Witkoff, nos últimos dias para iniciar as negociações. No entanto, relatos preliminares sugerem que Putin concordaria em suspender os bombardeios aéreos, mas não a ofensiva terrestre. Também foi anunciado recentemente que uma reunião extraordinária entre Trump e Putin está sendo organizada nos próximos dias. Há até especulações de que a reunião será realizada na Casa Branca. Além disso, o próprio Putin chegou a reconhecer que uma reunião com o líder ucraniano Zelensky é possível, mas que certas condições devem ser atendidas. A imprensa também especula sobre a possibilidade de que, após a reunião de Trump com Putin, o presidente dos Estados Unidos se reúna com Zelensky. Há também especulações sobre as condições propostas pela Rússia para o fim da guerra, que teriam sido delineadas durante a visita do representante americano Witkoff à Rússia. A grande questão neste momento é se a intenção de Putin é realmente encerrar a guerra ou se, ao contrário, ele está tentando aliviar possíveis sanções para desviar a atenção e tentar impedir que Trump, como já fez em outras ocasiões, concretize as ameaças inicialmente anunciadas. De qualquer forma, foi anunciado recentemente que os compromissos da OTAN com a Ucrânia permanecem firmes, e 4 de seus aliados, Noruega, Suécia, Dinamarca e Holanda, confirmaram que comprariam armas de fabricação americana no valor de $1 bilhão para o exército ucraniano. Embora uma solução final para o conflito seja, obviamente, extraordinária, os problemas para a economia russa não terminariam, já que o aparato produtivo tem sido sustentado em grande parte pela guerra, com quase 700 mil soldados atualmente empregados, recebendo salários que de outra forma não poderiam obter. A questão é o que acontecerá quando esses indivíduos deixarem o exército e retornarem aos seus locais de origem, onde é quase impossível para eles ganhar um salário comparável, e terão que continuar pagando alguns empréstimos e hipotecas adquiridos graças aos altos salários nas Forças Armadas. Além disso, o que acontecerá com as centenas de empresas que obtêm sua renda em empregos do fornecimento de munições e equipamentos para o esforço de guerra? Estima-se que a guerra, infelizmente, sustente o emprego de 3.800.000 pessoas dedicadas à fabricação de mísseis, tanques e drones, empurrando a economia russa para um keynesianismo militar, de acordo com a professora Marlene Laruelli, da Universidade George Washington. Essa máquina de guerra permitiu que a economia russa crescesse mais de 3% em 2023 e 2024, mas sem melhorar as condições de vida dos cidadãos russos. Alguns analistas comparam a economia russa a uma roda de hamster, girando rapidamente, mas não chegando a lugar nenhum. Isso ocorre porque a economia se concentrou em melhorar sua capacidade de produção bélica, negligenciando outros setores que poderiam contribuir com maior produtividade a longo prazo para a economia russa. Embora pareça haver espaço para uma solução negociada, esperemos que desta vez um acordo seja realmente alcançado entre as partes e uma trégua que leve a uma paz duradoura seja possível. Lembre-se de que na descrição do vídeo você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Você também encontrará um link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.